Ficam-se em beta 1 ou cardioseletivos, beta 2 não cardioseletivos ou os que têm ação bloqueadora beta e alfa. Os beta 1 ou cardioseletivos são aqueles que não inibem os receptores vasculares e traqueais, como por exemplo o atenolol e o metoprolol. Os beta 2 não cardioseletivos são os que inibem os receptores beta 1 e beta 2, nadolol, propranolol e timolol. Lembrem, são esses que têm que ser dados com cuidado para pacientes portadores de asma ou de POC. E lembrando que o timolol, ele normalmente vem em forma de colírio, tá? Ele é também para diminuir a pressão intraocular, tá? Para tratamento de glaucoma, tá? Ele não existe timolol em comprimido. Timolol aqui, a função dele é no tratamento do glaucoma. E tem os bloqueadores adrenérgicos que fazem um bloqueio da ação beta e alfa, como por exemplo o carvedilol, que é muito mais usado na cardiologia para tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, mas também tem uma ação antihipertensiva vasodilatadora. Tem como características, não devem ser prescritos para pacientes com história de DPOC, principalmente os não seletivos, para pacientes com bloqueio atrioventricular, pacientes deprimidos, e devem ter um uso restrito em pacientes diabéticos, porque eles inibem a glicogenólise muscular, tá? Os alfa-adrenérgicos têm um efeito hipotensor discreto a longo prazo, geralmente causam vertigem, fraqueza e cefaleia e tem o chamado efeito primeira dose, que é uma hipotensão postural muito importante no uso. São úteis nos pacientes prostáticos e com hipertensão leve a moderada. Vocês devem ter visto eles na urologia, porque eles são bastante usados para tratamento de hiperplasia prostática benigna. Mas lembrem-se, eles são antihipertensivos. Os exemplos são doxazosina, prazosina e terazosina. Eles têm que ser usados com um pouquinho de cautela nos pacientes idosos que já usam antihipertensivos, porque como eles tendem a fazer uma queda abrupta da pressão, esses pacientes podem tomar medicação e acabarem por desmaiar, tá? Por hipotensão postural. Uma outra classe de antihipertensivos são os antagonistas dos canais de cálcio. Eles têm uma ação decorrente da redução da resistência vascular periférica pela diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas dos vasos. Classificam-se também em dois tipos, um chamado tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 são as dihidropiridinas, que bloqueiam os canais de cálcio lento, e as tipo 2 são as benzodiazepinas e a papaverina, que agem sobre principalmente a frequência cardíaca. As dihidropiridinas são vasodilatadores potentes e as benzodiazepinas têm ação mais depressora cardíaca. Como exemplos das dihidropiridinas, nós temos a nifedipina, amlodipina, felodipina, nicardipina, nitrendipina e isradipina, que tem uma característica. A nifedipina foi a primeira dessas drogas. Ela tem a característica de ter como efeito colateral um edema maleolar por retenção de sódio e água na região do maléolo externo dos tornozelos, que as outras drogas, a partir da amlodipina, por uma mudança na estrutura dos carbonos da molécula, este efeito colateral nas outras drogas não existe. Então, para o paciente que estiver usando nifedipina, que é o chamado Adalate, tá? Nome comercial, é importante avisar que se ele tiver um leve edema da região maleolar externa, isso é característica comum da medicação, não vai lhe causar nenhum problema. Os derivados das benzotiazepinas e fenilalquilaminas são o diltiazem e o verapamil, atualmente com uso bem mais restrito. Efeito colateral
dessa classe de drogas, o edema maliolar, que é bem característico da nifedipina, mas todas as outras podem ter cefaleia, rubor facial, é característico esse rubor ser em forma de asa de borboleta, tontura e depressão miocárdica. Uma outra droga, classe de drogas que nós temos como antihipertensivos de amplo uso, são os inibidores da enzima de conversão, que bloqueiam a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Vocês lembram que eu falei para vocês que a angiotensina 2 é o segundo mais potente vasoconstritor que nós temos, então existe um bloqueio na produção, não é produzido angiotensina 2, existe uma enzima que cliva ela e essa enzima é inibida. Ou seja, se não tem angiotensina 2, não há ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse sistema fica inibido. A enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2 é uma cininase. Em sendo uma cininase, quando bloqueada, ela leva um aumento das cininas. O aumento das cininas vai levar ao efeito colateral mais comum dessa classe de medicamentos, que é a presença de tosse, pode haver reação anafilactoide e até edema angioneurótico. Eu vou ser bastante sincero para vocês, eu nunca vi edema angioneurótico por uso de inibidor de enzima de conversão. Porém, é muito frequente, isso a gente vê na prática clínica diária, paciente que usa inibidor de enzima de conversão ter tosse. É uma tosse seca, irritativa, que acompanha o paciente de manhã à noite. Então, se faz necessário, quando o paciente tiver essa sensibilidade, tiver esse efeito colateral, que seja trocada a classe antihipertensiva dele. Por ser inibida a aldosterona, há que se lembrar que nessa classe, com a inibição da aldosterona, você pode ter hiperpotassemia. Isso deve ser muito cuidado em pacientes que já têm insuficiência renal crônica, que leva a hiperpotassemia, e naqueles pacientes que já usam também diuréticos poupadores de potássio. Vocês terão, então, duas situações que aumentam o potássio, tá? Elevando o risco de óbito, tá? Hiperpotassemia aumenta a chance de morte. É uma medicação proscrita, quer dizer, deve ser evitada em gestantes pelo risco de malformação fetal. Lembrem que eu falei para vocês agora há pouco, medicação que pode ser usada para gestante é alfa-metildopa, tá? Lembrar, muito importante, os inibidores da enzima de conversão têm uma função de nefroproteção nos casos de nefropatia diabética. Nós não tivemos aula ainda de nefropatia diabética, vai ser nossa próxima aula, mas já aprendam desde já. O uso de inibidor de enzima de conversão diminui a alteração que o diabetes faz no rim, tá? E diminui também a proteinúria de qualquer causa, tá? Pacientes com síndrome nefrótica de qualquer causa podem e devem usar inibidor de enzima de conversão para tentar segurar essa proteinúria. Exemplos dessa classe de inibidores da enzima de conversão: captopril, enalapril, benazepril, lisinopril, ramipril, fosinopril, quinalapril, todos têm a mesma função. Diferem em algum outro carbono, dependendo da indústria farmacêutica que produz, mas todos têm essencialmente a mesma função. Dentro da classe não tem um melhor que o outro. Uma outra classe que nós vamos conversar com vocês agora são os bloqueadores dos receptores da angiotensina, que fazem uma ação direta, bloqueiam os receptores da angiotensina. Quer dizer, não há a clivação dessa angiotensina, ela não é quebrada. A angiotensina 2 continua sendo produzida normalmente, porém não existe receptores para ela, tá? Por isso que ela não tem o efeito colateral da tosse, tá? Também tem um efeito nefroprotetor, também reduz proteinúria, também pode ser usado nos pacientes com nefropatia diabética e síndrome nefrótica.
E os exemplos mais comuns são o losartan, irbesartan, o mesartan, candesartan, telmisartan. Lembrando de novo, para tratamento da hipertensão, todos eles têm a mesma funcionalidade. Claro que para pacientes com doença cardíaca ou doença neurovascular como AVC, eles têm algumas peculiaridades, mas para tratamento de hipertensão, qualquer um representante da classe funciona muito bem. Nós vamos falar agora sobre outra classe de medicação, que são os vasodilatadores diretos, que eles promovem um relaxamento direto das células musculares lisas, levando vasodilatação arteriolar, diminuindo consequentemente a resistência vascular periférica e elevando o débito cardíaco. Normalmente, essas medicações elas devem ser usadas junto com outros antihipertensivos, porque eles causam retenção urinária e taquicardia. Então, é importante você associar o uso dessas medicações com diuréticos ou beta-bloqueadores. Dois exemplos, um deles é o minoxidil e a outra é a hidralazina. Lembrem, o minoxidil, ele é um pouco mais conhecido para uso capilar, aumentar a produção de cabelo, mas a função dele de aumentar a produção de cabelo em loção é através da vasodilatação arteriolar, tá? Ele é uma medicação antihipertensiva, certo? Ele é um antihipertensivo, ele não é um tônico capilar. Minoxidil é um antihipertensivo, extremamente potente. Nós, nefrologistas, gostamos muito de usar minoxidil. Você tem que ter um pouco de traquejo de conhecimento clínico para poder usar, para poder manusear a droga, né? Orientar o paciente bastante do efeito colateral, que pode ter uma hipotensão muito rápida, pode reter um pouco de líquido, mas com um bom acompanhamento é uma droga de uso excelente. E outro exemplo dele é a hidralazina, tá? E por último, uma medicação que até já não tem mais em uso no Brasil, que é o inibidor direto da renina. Essa medicação foi lançada há uns 8, 10 anos atrás como uma grande solução, mas que não se provou muito diferente das outras medicações que a gente tem, por isso acabou saindo de linha, tá? Ela agia, né, inibindo diretamente a renina, diminuindo a formação da angiotensina. Então, ela atuava lá no início do sistema renina-angiotensina-aldosterona, já inibia a renina já lá no comecinho. O que se provou, que se mostrou com vários estudos, é que ela não se mostrou diferente do ponto de vista cardiovascular, nem para evitar doenças neurovasculares, nada diferente do inibidor da enzima de conversão, nem do bloqueador do receptor da angiotensina. Aliás, a única diferença era o preço, ela era bem mais cara que as outras, tá? Mas do ponto de vista de impacto, realmente não mudou nada. Tanto que acabou sendo abandonada e, a princípio, não tem mais fabricação no Brasil. Né? O exemplo dela era o lisquireno. E o que a gente queria dizer para vocês é que hoje não tem como não se tratar bem hipertensão no Brasil, tá? As unidades de farmácia básica do Ministério da Saúde dispõem de todas as medicações antihipertensivas, todos os tipos de diurético, pelo menos um representante de cada classe. Quer dizer, não há razão para que o Brasil tenha 25% da sua população, quer dizer, 1/4 da sua população tratada e ou maltratada de hipertensão, tá? Deve existir, do ponto de vista médico, um empenho muito grande para estimular o tratamento da hipertensão corretamente, estimular o tratamento não farmacológico, a mudança de hábito de vida e fazer com que o paciente entenda que as medicações, o pool de medicações que a gente tem na rede básica devem suprir todo o tratamento e ele deve manter-se sempre com essa sua pressão arterial controlada. Essa é a nossa missão. Obrigada e bom dia, até a próxima.